O ente não pode ser confundido com o ser. O ente pode ser concebido como a essência e o ser a existência. O ente é a verdade do ser e o ser é o ente verdadeiro. Ente como verdade, ser como verdadeiro. Significa que um se reflete no outro. Poucos filósofos deram importância ao ser, tanto mais se importaram com o ente, na sua concepção de essência do ser humano, e quase sempre incorporando a sua própria existência. Talvez tenha sido Tomás de Aquino o que mais tenha feito esta percepção e que mais adiante também tenha sido acompanhada em Heidegger. Ocorre que o ente e o ser devem ser refletidos. Um é a reflexão do outro. Essa é a questão. Talvez seja por isso que Sócrates tenha dito que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Da mesma forma, Heidegger teria dito da não reflexão de um no outro demandaria vidas inautênticas. Pois bem, é esse conflito entre o ente e o ser que é abordado à sua maneira por Robert Stevenson na sua obra O Médico e o Monstro, o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É uma obra de 1886. E o que se verifica ali é exatamente uma tentativa de reflexão entre o ente e o ser, mas não uma reflexão autônoma, não uma reflexão caminhada e estruturada no viés da comunhão cósmica que se estabelece entre ambos. Na realidade, a reflexão foi forçada, foi entorpecida por uma substância na obra configurada por sais indianos, em que o Dr. Jekyll, ao ingeri-la, manda para o seu ente uma reflexão tal que vai demandar ao seu ser um figurativo que vai lhe dar, num primeiro momento, o alívio da não culpa, da não culpabilidade. Esse ser que se projeta no livro não é necessariamente um ser refletido com o ente. Ele é praticamente um ser expulso do ente. E ele vem à tona, não refletido no ente, mas esse ser expulso, porém aliviado de culpabilidade, é que vai se dar a práticas que a ausência da culpabilidade até então lhe impedia. Daí vem práticas de orgias até homicídio. Ao final, a não reflexão entre o ente e o ser na obra
vão demandar na morte do personagem. Ora, considerando-se que essa obra é de 1886, eis que em 1890 surge a psicanálise de Sigmund Freud. É evidente que Freud vasculhou, manuseou as páginas de Stevenson. É claro que nos limites que a ficção de Stevenson lhe proporcionou. Mas desde 1885, em seus estágios com Charcot, Freud já pressentia, à sua maneira, essa necessidade de reflexão entre o ente e o ser. E daí, quando ele estrutura a psicanálise e vai canalizá-la nas questões sexuais, exatamente porque o ente se reflete no ser em sua plenitude, exatamente no seio da vida e do amor, que é a sexualidade, para Freud. Portanto, o ente se reflete no ser a partir de uma concepção de sexualidade não traumática. Os traumas sexuais comprometem a reflexão do ente e do ser. É daí, portanto, que os próprios crimes contra a dignidade sexual têm esse nome. A dignidade do ser humano começa exatamente no seu alívio sexual, na sua liberdade sexual, na sua escolha sexual. Portanto, foi nisto que Freud também pôde constatar que as imposições culturais, as normas de refreio e as interferências constantes no comportamento sexual geram refluxos, e esses refluxos são capazes de interferir, comprometer a reflexão entre o ente e o ser. O ser, como verdadeiro, não correspondendo-se com a verdade do seu ente, geram traumas. E daí as questões levadas à psicanálise, que é exatamente uma tentativa calma, consciente, de se dialogar, ou pelo menos buscar um diálogo entre o ente e o ser. Eis, portanto, que a reflexão entre o ser e o ente talvez seja o grande desafio do homem e da sua existência plena e digna.